Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre reforços que Dorival Júnior receberá no Corinthians na metade do ano. Bora falar também sobre Dudu. O atacante pediu 30 milhões de reais para rescindir seu contrato com o Cruzeiro. Explico ainda sobre as tratativas com o Galo. Bora te atualizar sobre Abel Ferreira na seleção. Existe algum fundo de verdade nessa história? Para completar, Jorge Jesus perto de ser demitido na Arábia Saudita. William Arão sendo oferecido para vários clubes. Ele foi sugerido ao São Paulo? Por último, mas não menos importante, tem novas sobre Fernando Diniz e o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa quinta-feira vai de Santos ou empate contra o CRB, vitória do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba e vitória do Cruzeiro contra o Vila Nova. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$210. Para participar na Betano é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois você deposita qualquer valor e vai estar habilitado a fazer sua fezinha. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que não terá Arrascaeta, Alexandro, De La Cruz, Rossi e Pedro. Todos poupados para a partida contra o Botafogo da Paraíba na noite dessa quinta-feira no Maranhão. Já o Galo voltará à Arena MRV no dia 11 de maio, jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, o gramado sintético foi totalmente colocado, Atlético que não joga em seu estádio desde 6 de dezembro. Bora falar também sobre o Fluminense, que vai perder Germancano por 4 a 8 semanas. O atacante argentino teve constatado uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não há necessidade de cirurgia, mas ele precisará desse tempo de interrupção. Já a Conmebol deu ao Fortaleza a vitória contra o Colo-Colo. Você vai lembrar de uma enorme confusão no jogo entre os times em Santiago. O episódio, especialmente fora do campo, com torcedores do Colo-Colo, resultou na morte de 2 pessoas. Houve também uma tentativa de invasão do gramado, o jogo foi paralisado e não foi recomeçado. Dessa maneira, o Fortaleza garantiu 3 pontos e chegou a 4, voltando à briga pela vaga na próxima fase. Quero contar ainda que Cauli chegou a 22 gols e 22 assistências depois de marcar o único gol da vitória por 1 a 0 do Bahia contra o Paysandu na noite dessa quarta-feira em Belém do Pará, partida válida pela Copa do Brasil. Já o Grêmio perdeu para o CSA por 3 a 2 e chegou a 30 gols sofridos na atual temporada, 30 gols em 24 jogos. Para fechar de vez o giro de notícias, contar que o América colocou o atacante Adson, de 19 anos de idade, na geladeira. Tudo porque o jogador se recusa a renovar o contrato que vence em dezembro. Hoje ele ganha 40 mil mensais, o empresário pediu 100 mil sem a prorrogação do vínculo, que se encerra em pouco mais de 7 meses. Deixa eu contar mais um bastidor importante. Luva de Pedreiro foi condenado a pagar 5 milhões e meio de reais a seu antigo empresário Alan Jesus. Você vai lembrar que eles brigavam na justiça e a justiça entendeu que esses 5 milhões e meio equivalem ao valor da quebra do contrato, reembolso dos valores investidos pelo empresário, além de indenização por danos morais. Quero falar agora sobre Fernando Diniz, mais quente no Vasco. Cruz Maltini e representantes do técnico conversaram ao longo da quarta-feira e avançaram em relação ao acordo financeiro e também sobre o projeto esportivo. A expectativa é de que nessa quinta-feira o martelo possa ser batido para que o anúncio aconteça depois do jogo contra o Operário. A intenção em São Januário é contar com Fernando Diniz no banco de reservas já para a partida contra o Palmeiras, marcada para o fim de semana. O fato de o Diniz não ter mais o Santos à disposição e de o técnico ser a única e melhor opção para o Vasco fazem com que exista a expectativa de um acordo para as próximas horas. Só para completar o noticiário do Vasco, o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, publicou a prorrogação do contrato do Payet até o fim do mês de junho. Importante lembrar que o contrato atual se encerrava em 5 de maio. O francês está garantido até a metade do ano.
Quero te atualizar agora sobre o São Paulo, o que há de verdade na notícia de que o William Arão foi oferecido ao tricolor. Essa informação repercutiu bastante nas últimas horas nas comunidades de torcedores são paulinos. Antes de gravar o vídeo, fui procurar um representante do São Paulo para saber se existe alguma coisa de fato nessa história. Que o William Arão voltará ao Brasil, isso parece líquido e certo. O contrato dele no Panathinaikos se encerra agora no meio do ano e ele tem conversado com alguns clubes como Cruzeiro, Atlético, Internacional, Grêmio e Santos. O Inter e o Santos já saíram da jogada. O Cruzeiro também não demonstrou a intenção de contratá-lo. Existe uma possibilidade de negócio com o Atlético Mineiro, caso o Galo não consiga um volante mais jovem. O Arão, que tem 33 anos de idade, fica livre no Panathinaikos depois de jogar na atual temporada 39 vezes com 1 gol. Sobre o São Paulo, perguntei para um dirigente do departamento de futebol e a resposta na manhã dessa quinta-feira foi de que não existiu nenhum contato e de que o William Arão não faz parte dos planos do São Paulo. Só para completar sobre o tricolor, Cédric Soares teve seu contrato prorrogado até dezembro de 2027. Jogador que chegou num contrato de risco e com um salário bem baixo para o Campeonato Paulista, existia enorme dúvida em relação à sua capacidade física, mas o Cédric deu conta do recado e jogou 16 das últimas 17 partidas do São Paulo, até por isso a prorrogação do contrato do bom lateral direito português. Bora falar agora sobre Jorge Jesus, formação exclusiva. Um dos atletas brasileiros que atuam no Al Hilal me contou que existe uma chance grande de JJ ser demitido a qualquer momento pelo time saudita. Tudo por causa da derrota que causou a eliminação do Al Hilal na semifinal da Champions Asiática na última terça-feira. O Al Hilal perdeu por 3-1 para o Al Ahly e o 3-1 acabou sendo pouco diante da enorme diferença entre os dois times. Como o Campeonato Saudita também praticamente foi para o espaço, a diferença hoje do Al Ittihad, que é o líder, para o Al Hilal é de 6 pontos a 5 rodadas do fim. É grande a chance de o poderoso time do Al Hilal do Jorge Jesus terminar a temporada sem qualquer título importante. Só para contar um bastidor que é absolutamente real, depois da eliminação para o Al Ahly, jogadores receberam 2 dias de folga e foram avisados nas últimas horas de que essa folga seria prorrogada por mais um dia, ou seja, 3 dias de descanso. É que os dirigentes do Al Hilal pretendem utilizar essas 24, 48, 72 horas para demitirem o JJ e encontrarem um novo técnico, que terminaria a atual temporada e já iniciaria a preparação para o Super Mundial de Clubes. Se o JJ de fato cair, o caminho fica livre para a volta ao Brasil, mas especificamente para a seleção brasileira. Jorge Jesus nunca escondeu que seu sonho é trabalhar à frente da seleção nacional. Hora de falar sobre a chance de Abel Ferreira virar técnico da seleção brasileira. Alguns jornalistas têm publicado que o técnico do Palmeiras virou uma possibilidade desde o desacordo com Carlo Ancelotti na última terça-feira. Eu já havia dito para vocês que o Ancelotti segue na pauta da seleção e quero avançar em relação a essa história do Abel. Primeiro, colocando a frase da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o tema. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à entidade procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai me telefonar antes de qualquer movimentação, fecha aspas. A Leila está certa. Existe um acordo de cavalheiros entre a presidente do Palmeiras e o presidente da CBF. Vou avançar nessa informação. Hoje, qualquer especulação envolvendo Abel Ferreira e CBF é fruto de especulação vinda dos empresários do português. O Abel Ferreira não faz parte dos planos da seleção e só mudará essa questão se todas as possibilidades que a CBF tem nesse momento forem esgotadas. A impressão que se tem na CBF é de que o empresário do Abel cavando para tentar garantir um pouco mais de holofote ao treinador português, que nessa quarta-feira venceu mais uma vez. O Palmeiras ganhou do Ceará por 1-0, jogo disputado na Copa do Brasil, no Castelão. O único gol da partida marcado por Gustavo Gomes. Bora mudar de assunto e te atualizar a respeito de Dudu. Ele sai, fica no Cruzeiro, vai jogar no Galo. Qual será o futuro do atacante que brigou com o técnico Leonardo Jardim? Nessa quarta-feira, André Cury, representante do Dudu, e também Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, se encontraram. Surgiu a informação de que o Cruzeiro, ou melhor, que o Dudu pediu
30 milhões de reais para rescindir seu contrato de forma antecipada. O valor equivale à metade da multa rescisória. Na manhã dessa quinta-feira, um dirigente cruzeirense me garantiu que esse número nunca foi nem sequer debatido. O que é certo é que não houve acordo entre as partes. Dudu e Cruzeiro não chegaram a um denominador comum, até por isso ele foi reintegrado aos treinos. Não significa que passará a ser utilizado, mas ele está de volta à atividade, até porque o Cruzeiro ficou preocupado com a chance de o Dudu entrar na justiça por conta desse afastamento e exigir o pagamento da multa rescisória de 60 milhões de reais. Informação importante sobre o Galo. Eu havia contado para vocês no vídeo da quarta-feira que o técnico Cuca do Galo é fã do Dudu. Eles têm uma relação de amizade extremamente grande e que o Cuca gostaria de ter o Dudu no Atlético. Difícil imaginar uma negociação entre os clubes. Talvez o melhor cenário seria de rescisão do contrato do Dudu com o Cruzeiro e aí livre ele fechando com o Galo. Até por isso a informação que eu vou trazer agora, que é do Everton Guimarães, surge de maneira bem interessante. Segundo o HG, na terça-feira, um dia antes do encontro contra o Cruzeiro, o André Cury, o empresário do Dudu, esteve no CT do Galo para conversar com dirigentes atleticanos, discutindo exatamente a possibilidade de o Dudu virar reforço do Galo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate e ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!